Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Esse é o episódio 2 do quadro Resposta aos Inscritos, que é um quadro onde dou espaço para vocês me enviarem suas perguntas. Então, não deixe de fazer sua pergunta aqui embaixo nos comentários que eu vou tirar print e você pode participar aqui do canal. Show de bola? Então, sem mais papo furado, bora pro vídeo? E se o Brasil tivesse se aliado ao eixo, isso mudaria alguma coisa na história? Isso influenciaria outros países? Sim, meu amigo, a história seria completamente diferente. Talvez não em escala global, mas principalmente na relação entre os países aqui do continente americano. Bem, vamos voltar no tempo. Lá na década de 30, no início da década de 30, o Brasil era um país completamente neutro que mantinha boas relações diplomáticas tanto com os Estados Unidos da América quanto com a Alemanha. Lá em meados da década de 30, jornais brasileiros comparavam até mesmo o governo de Getúlio Vargas com o governo de Benito Mussolini. Jornais brasileiros elogiavam o governo de Adolf Hitler, que estava conseguindo novamente erguer a Alemanha. Bem, aí tudo mudou. Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial e em 1941, os Estados Unidos da América entrou na Segunda Guerra. Qual seria o posicionamento do Brasil frente a isso era uma grande questão. Muitos não sabiam se o Brasil iria permanecer ao lado dos países europeus, do eixo, ou se o Brasil iria ficar ao lado dos aliados. Bem, existiam conversas já entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. Entretanto, meu amigo e minha amiga, existia um plano real do povo norte-americano de invadir o Brasil caso nós não ficássemos ao lado dos Estados Unidos. Em específico, a invasão dos Estados Unidos iria ocorrer lá no Nordeste brasileiro e existia um plano de bombardear a costa do Nordeste brasileiro durante 14 horas seguidas. Bem, realmente isso iria mudar muito o rumo da história diplomática entre os países americanos. Mas se você quer saber mais sobre esse assunto, eu vou indicar 2 vídeos ótimos aqui do meu canal. O primeiro vídeo é E se o Brasil tivesse se aliado ao eixo? E o segundo vídeo é O verdadeiro plano dos Estados Unidos para invadir o Brasil. Basta clicar nos cartãozinhos que vão aparecer aqui no canto superior direito de sua tela. É possível o Brasil voltar a ser uma monarquia? Sim, meus amigos e amigas, é possível que um dia o Brasil volte a ser uma monarquia. Isso porque quando falamos de possibilidades, nós temos que levar em conta que, se não houver uma guerra termonuclear que vai causar a extinção humana, a civilização ainda vai viver milhares e milhares de anos. Eu não tenho como falar que algo é impossível de acontecer, porque eu não sei como vai estar o Brasil daqui 200, 300, 500 anos, não é verdade? A grande questão é quanto tempo isso vai levar para acontecer. Eu acho que eu vou morrer com os meus 70 anos de idade e não vou ver o Brasil restaurando a sua monarquia, infelizmente. Mas eu acho que é algo possível de acontecer sim. Agora, quando vai acontecer é a grande questão. O que você sentiu quando soube que o Museu Nacional pegou fogo? Rapaz, sendo assim, extremamente sincero, foi um sentimento de desânimo, de desmotivação, de revolta, tudo misturado. Foi um sentimento de saco cheio do povo brasileiro. Foi tipo, quer saber, cara? O povo brasileiro tem que se matar mesmo, tem que se fuder mesmo, porque já passou dos limites, cara. Não tem mais o que ser feito. Cara, foi esse sentimento de cansei, cara, do Brasil. O pessoal tem que se lascar mesmo, porque se não valoriza a própria história, vai valorizar o quê? Bem, Dom Pedro II que ficaria muito chateado. O que muda na prática, na vida, cultura, educação das futuras gerações com o incêndio do Palácio Museu? É aí que está o grande problema. Não muda absolutamente nada. Grande parte do povo brasileiro não tem a dimensão do que é perder o museu como o que nós perdemos. Para a grande massa brasileira, aquele era apenas
um museu com algumas coisinhas para divertir a criançada, os jovens, os adolescentes e os adultos. Para a grande massa brasileira, vai passar 2 meses, 3 meses, tanto faz, tanto fez, se um dos mais importantes museus do continente americano pegou fogo e destruiu 99% de seu acervo. Tanto faz, tanto fez. É aí que está o grande problema do Brasil. O povo brasileiro foi moldado a deixar a questão da evolução intelectual lá no final da lista. Por isso que hoje o Brasil tem um dos piores sistemas educacionais do planeta. É foda, né, vem? Vamos para a próxima pergunta. Você é a favor de acabarmos com partidos de extrema esquerda como PT, PSOL e PCdoB? Bem, essa pergunta me lembrou algo muito interessante. Para quem não sabe, Dom Pedro II era alvo de muitas críticas por parte de jornais opositores. Muitos diplomatas estrangeiros questionavam o fato de Dom Pedro II, o imperador, dar tanta liberdade para a imprensa, principalmente para seus opositores. Se fosse em outra monarquia daquele período e algum jornalista publicasse algo que iria ofender muito o seu soberano, ele seria, no mínimo, condenado pelo crime de traição. Mas aqui no Império do Brasil, Dom Pedro II era completamente diferente e ele defendia, sim, a liberdade de expressão, principalmente de seus opositores. O extremismo nunca é bem-vindo, seja ele de qual lado for. O extremismo também não é algo exclusivo de uma única ideologia política. Você vê extremismo em qualquer lugar hoje em dia. E, por exemplo, se nós colocarmos um presidente conservador no poder e pedir para que ele acabe com o partido tal, isso acaba sendo um ataque contra a democracia, contra a liberdade de expressão. Da mesma forma que se colocarmos um presidente de esquerda no poder e pedir para ele acabar com partidos conservadores. Correto? Então, no caso, esse extremismo que você se refere teria que ser combatido de outra forma, não exterminando os partidos opositores. Show de bola? Se você pudesse mudar o passado histórico do Brasil, qual fato você mudaria? Gabriel, essa foi uma excelente pergunta para encerrar o vídeo. Rapaz, se eu tivesse esse poder de voltar no tempo e mudar algo, eu daria um pedala Robinho na nuca do senhor Deodoro da Fonseca e evitaria a proclamação da República. Para mim, a proclamação da República foi um dos maiores erros da história do Brasil. Sabia que se você adquirir algum dos nossos produtos, como essa camisa homenageando os nossos bravos soldados da Força Expedicionária Brasileira, você vai estar ajudando diretamente o nosso canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para o YouTube? Visite nossa loja oficial e conheça nossos produtos voltados inteiramente para a história. Link na descrição.